Muito bem, como sempre, breves comentários. Em muitos de seus livros e em muitas de suas palestras, Viktor Frankl sempre explicava de uma maneira muito clara que a vida é uma pergunta e cabe a nós, né, cabe a nós respondê-la, né, todos nós. Ou seja, a cada um dar um sentido à vida é uma resposta à vida. E em se tratando sobre essa, vamos dizer, essa trindade de sexo, drogas, rock and roll, é fácil perceber, né, dá para se dividir em dois blocos. Para alguns isso é um lema, para outros é uma coisa que deve ser moralmente, né, atacada, criticada. Em qual contexto, né, você tem esses três elementos juntos? Sexo, drogas e rock and roll. Vamos pegar o evento Woodstock. Lá você tem sexo, drogas e rock and roll. Mesmo assim, mesmo ali dentro daquele contexto, que em sua maior parte foi negativo, as apresentações das bandas, né, no palco foram excelentes. A maioria das bandas teve uma performance excelente, né? Mas o contexto ali era bom, o contexto era realmente nocivo. Era o próprio lema, né? Sexo, drogas e rock and roll. Então, ele historicamente, né, ele deixou um legado negativo, né? Embora as bandas necessariamente não tenham nada a ver com isso. Agora, já que, né, se trata de dar um sentido à vida, então vamos pensar assim: em que contexto, né, o sexo, né, sozinho, né, em si, é ruim? Ou em que contexto o rock and roll é ruim? Né? Em que sentido? Né? Em quais sentidos? Né? Em quais situações? Né? No meu entender, desses três termos, sexo, drogas e o rock and roll, só um deles é absolutamente ruim, são as drogas. Né? Estamos se falando de drogas pesadas, drogas viciantes. Né? É a isso que se refere. Bom, sem o sexo não progredir, né? Não podemos, vamos dizer assim, dar continuidade à humanidade. Bom, o rock and roll, né, início atrela também o heavy metal. Não, vamos dizer assim, seria a cultura musical moderna. Vamos dizer assim, ainda, vamos dizer assim, tem, vamos dizer, meio século de existência, por assim dizer, mas já tem uma grande influência. A questão é que, se pegarmos, vamos dizer assim, existem estudos que indicam que a música, né, assim, principalmente a música moderna, ela tem uma tendência a exercer uma influência negativa, sobretudo nas nossas ondas cerebrais, nas nossas ondas neuronais, né, dado a sua intensidade. Né. Bom, de fato, historicamente nós vamos encontrar uma série de problemas, né, dentro da história do rock and roll, né, que o tornam negativo em muitos pontos. Né. Mas vamos dizer assim, em termos de pegar em outros contextos. Por exemplo, você abre lá o YouTube e você tem vários canais de professores de música. Então você tem jovens e mais jovens reproduzindo diversos covers de clássicos do rock ou do heavy metal. Então você tem eles não apenas fazendo o cover, mas ensinando passo a passo como reproduzir, como executar tal ou tal música. E quando eu assisto a muitas daquelas aulas, né, porque eu também pratico guitarra, pratico violão, eu percebo assim, mas é que levando em conta a dedicação que esses jovens têm à música, né, ao instrumento, ao como reproduzir determinadas canções, né, na guitarra ou no violão, ou seja, a dedicação que eles têm em aprender, né, música de fato para poder, né, reproduzir as músicas das suas bandas preferidas. Né, olhando nesse contexto,
fico a pensar com os meus botões, assim, onde que a mente dessas pessoas está sendo lesada, né? No que a sua relação, né, o seu envolvimento com o rock and roll está prejudicando a sua inteligência. Eu vi eu assisti pelo YouTube mesmo um cover de uma canção do Led Zeppelin que chama Since I've Been Loving You, né, executado na guitarra por uma menina de uns 16, 17 anos no máximo. Ela executa aquilo assim magistralmente. Ela reproduz a música tal como ela é, né, no original. E você não vê ela olhando para a guitarra, você não vê ela tendo que observar as notas para poder reproduzir, você vê ela sentindo a música e reproduzindo aquilo, porque ela está profundamente envolvida com aquilo, né? E a atenção que ela tem no reproduzir aquilo, ela não está reproduzindo automaticamente. Você vê que para ela chegar até ali precisou de muita dedicação, muita atenção, né? Muita vontade de realizar alguma coisa, né? E não é só aquela música que ela reproduz. Ali são 7 minutos de música, 7 minutos ela perfeitamente concentrada, né? Sentindo a música e tocando cada escala, sentindo cada escala muito mais com a sua, vamos dizer, com a sua alma do que com o seu físico, né? E você vê outras covers que ela faz, né, reproduzindo outras canções de outras bandas. Aí eu vejo assim a dedicação que ela tem para a música. E daí eu fico pensando assim, mas onde que o cérebro dela está lesionado? O que eu vejo ali é uma menina altamente concentrada, altamente capacitada para estar concentrada em uma atividade, né? Uma menina que desenvolveu uma habilidade monstruosa para reproduzir músicas mais complexas. Disso aí para começar a reproduzir música clássica, né, música erudita, é um passo, né? É um passo para ela começar a reproduzir um Bach, um Beethoven, um Chopin, né, um Schubert. Então, aí que eu fico pensando, né? Por exemplo, há um estudo do professor Olavo de Carvalho que se chama Contemplação Amorosa, né, Abandono dos Ideais. E ali ele explica, vai assim, passando vários exemplos de gênios da humanidade, na filosofia, na ciência, na pedagogia, na literatura, na história, que fizeram de situações vulgares, situações triviais da vida, meios pedagógicos para intensificar a sua intelectualidade, a sua inteligência. E ele cita um exemplo do nosso grande, né, o maior filósofo brasileiro, segundo o próprio Olavo, que é o Mário Ferreira dos Santos. Quem lê Mário Ferreira dos Santos saberá disso. O Mário Ferreira dos Santos sentava na sala e ficava assistindo futebol. E, conforme é testemunhado, ele ficava hipnoticamente compenetrado, né, na tela da TV assistindo o futebol. Quando a partida acabava, ele desligava a TV e fazia uma aula, né, de sociologia e psicologia para a família, né, apontando as relações psicológicas e sociológicas entre os jogadores e o juiz, né, entre os jogadores em si. Ou seja, o que o futebol tem a ver com filosofia? Nada. Mas você tem um gênio que é capaz de, vamos dizer assim, projetar a sua inteligência, a sua intuição numa situação trivial e dela extrair uma pedagogia, dela extrair um ensinamento para a vida. Então, ali, quando a gente vê essa quantidade, assim, mais centenas e centenas de jovens se dedicando ao rock and roll, ao heavy metal, né, assim, perfeitamente compenetrados, perfeitamente interessados, concentrados, se tornando cada vez mais habilidosos, né, cada vez mais interessados naquilo que fazem, né. Eu fico pensando, onde está a lesão cerebral aí? É uma coisa estranha, né? Então, os ataques que se fazem, por exemplo, à música moderna, à música rock, ao heavy metal, nem sempre eles são fundados. Eu acho que nesse sentido o professor Olavo ele se enganou profundamente, né?
não é exatamente o que ele disse. O meu pai é músico. Meu pai não é um músico. Meu pai é um músico profissional, mas não é um músico que atue, né, com o público profissionalmente. Mas muito do que o meu pai me ensinou da estética musical vem do rock and roll. E muito do que ele me ensinou, no futuro, na medida em que eu fui, né, crescendo e amadurecendo, eu fui também, esse senso todo que ele me passou me despertou interesse pela música erudita, pela música clássica. Eu não comecei a me interessar pela música clássica lendo Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo veio bem depois na minha vida. Mas a experiência com a música, né? Então existe muito dentro da estética da música moderna, e mesmo no rock and roll e no heavy metal, eles são um grande impulso para, vamos dizer, despertar a nossa intuição para construções musicais maiores, construções musicais superiores, porque eles derivam delas. Em um documentário sobre os Beatles, o produtor deles, o falecido produtor deles, George Martin, ele dedilha no piano apenas a introdução da canção Lucy in the Sky with Diamonds. Só a introdução, que é bem simples. E então ele fala assim: se Beethoven fosse vivo e escutasse isso, talvez gostasse disso. Ou seja, você não tem ali um produtor que está superestimando o seu trabalho em conjunto, né? Está elevando o seu trabalho acima de todos. Não, ao contrário, ele submeteria o trabalho, por exemplo, dos Beatles a uma autoridade como Beethoven, como Bach. Mas não são dezenas, são centenas de músicos de rock and roll e de heavy metal que fazem homenagem à música erudita, né? Paul McCartney, quando perguntado sobre o seu músico preferido, ele falou certamente Johann Sebastian Bach, né? E muitos outros, né, músicos de rock and roll falaram isso, né? O antigo baixista do Eric Clapton tinha uma banda chamada Cream, e o antigo baixista dele já dizia que o Johann Sebastian Bach é o maior contrapontista do universo. Ele falou: sem ele eu não seria músico, né? Era um homem no meio, né, da cena do rock, e que estava ali fazendo referências vamos dizer assim, a uma cultura erudita, mesmo que seja para expressar uma música mais popular, uma música cuja estrutura não é, né, não é tão complexa quanto a de Bach, né? Afinal de contas, o gênio musical do Ocidente é Johann Sebastian Bach, né? Isso não tem como, né? Ele é o músico por excelência, né? No meu entender, a música mais bonita de todos os tempos, a música composta por um gênio, né, da música mais bonita de todos os tempos, é Jesus, a Alegria dos Homens, né? Para mim não há uma estrutura que seja mais bonita, mais harmônica, né, e mais progressiva do que essa. Mas enfim, dentro da minha experiência pessoal também eu poderia dizer um pouco disso. Por exemplo, como na minha família e durante a minha adolescência eu não tinha nenhuma influência, não tinha nenhuma referência mais erudita entre meus familiares, pais, né, irmãos, tios, primos, eu posso dizer que a minha primeira motivação, o primeiro incentivo, a primeira inspiração para o interesse em leituras de poesia, leitura de literatura, foi ninguém menos que Jim Morrison, né? Foi por causa das minhas leituras dos versos do Jim Morrison que eu comecei já desde a minha adolescência, a rabiscar os meus primeiros versos. E dali comecei a me interessar por poesia, né, antologias poéticas, depois romances, né? E escrevia, e infelizmente eu tinha 2 cadernos cheios de versos na minha adolescência, que eu escrevia entre os 16 e os 18 anos. Eu acabei perdendo isso aí, eu devia ter guardado. E era assim, ele que foi a minha inspiração. Porque o Jim Morrison, apesar de ele ter, vamos dizer assim, ser um popstar que literalmente jogou a vida dele no lixo,
mas ele é um cara que tinha o talento para escrever. Eu acho que ele tinha um talento poético, mas infelizmente ele nunca esteve lúcido para que pudesse levar isso adiante de maneira séria, entendeu? Mas ele tinha um talento, né? Embora ele precisasse se libertar do vício das drogas para poder exercer aquela vocação que possivelmente ele tinha. Então, é nesse sentido, né? Vamos dizer assim, o sentido da vida ele vai ser encontrado mesmo nas coisas mais triviais, né? Eu prefiro muito mais um adolescente interessado em rock and roll e heavy metal e que esteja lá com afinco, treinando noite e dia, né? Lá acordes, né? Escalas, né? Tentando reproduzir as músicas, né? Tentando, né, adquirir a precisão no executar uma música e está interessado, né? Ele tem aquela vontade firme de levar aquilo para frente, uma vontade firme e consciente de dar sentido àquilo, antes aquilo do que um jovem depressivo, né? Um jovem drogado, um jovem escutando funk, um jovem seguindo moda, né? Quer dizer, existem várias situações negativas para a juventude, mas jovens aprendendo a música, jovens podendo tirar um bom sentido para as suas vidas dentro do rock and roll, do heavy metal, bom, esse é um sentido que eu apoio, né? E é mais ou menos assim que funcionam as coisas, não é mesmo? A gente, a música, vamos dizer assim, desde a música clássica, a música erudita, um canto gregoriano, desde as músicas mais inspiradas, aquelas construções arquitetônicas, né, do maior grau espiritual que a humanidade pode ter produzido, até as músicas mais, até uma balada o mais subjetiva possível, mas se ela é feita com vontade de sentido, ela tem valor, né? E se aquilo inspira uma pessoa a querer reproduzir ou a querer compor algo tão bonito quanto, né? Ou seja, se aquilo se torna uma espécie de fonte de vontade de sentido para alguém, uma fonte motivadora para alguém fazer algo de bom na sua vida, bom, então aquilo está valendo, né? Tudo sempre se encaminhando para se dar uma resposta à vida, né? E tudo, de certa forma, despertando alguma vocação nas pessoas. Seja uma vocação elevadíssima, seja uma vocação, né, não tão elevada, muito mais simples, mas em que a pessoa se realiza ali. É isso.